Olá, bem-vindos ao Mulheres e Negócios Podcast, uma nova edição com uma das protagonistas do nosso evento Mulheres e Negócios, que vai ser em setembro. Então, aqui na companhia, nós temos a nossa convidada, que a gente já vai apresentar. Eu, então, Bárbara Bottoni, da Atuale Comunicação. E eu, Graziela Muniz, da Pipocando Marketing. Isso, estaremos na companhia de vocês, então, conversando com a Fernanda Grinda Rosa. A Fernanda, que nos mandou uma mini bio, que na verdade é uma macro bio. A Fernanda, que é fisioterapeuta dermatofuncional, pós-graduada com atuação em reabilitação de tecidos cicatriciais e cosmetologia e ciências da pele. Esse é o resumão, né, Fernanda? Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui. É uma honra. Fê, mas o que a gente não falou a teu respeito nessa mini bio, assim? O que mais falta? O que te resume? O que assim? me apresenta? O que te apresenta de fato? Então, eu sou físio há 21 anos. Eu trabalho com cirurgias plásticas, cirurgias oncológicas, ortognáticas, enfim, eu faço o pós-operatório. Mas é bem importante comentar que hoje em dia, para tu ter o sucesso da cirurgia, já é importante consultar o fisioterapeuta pré-operatório. Então, eu já atendo na consulta pré-operatória, né, de várias cirurgias, porque a reabilitação de tecidos cicatriciais é isso, né? Então, ajudar esse tecido, esse músculo que sofreu cirurgia, né, que foi para a batalha, como eu digo, a gente trabalha várias batalhas, a gente tem que passar por ela e não ficar nela, né? Então, a gente prepara melhor esse organismo, esse corpo, para passar da melhor forma possível pelo procedimento cirúrgico. E em função de estudar muito pele para as cicatrizações, também faço alguns procedimentos para dermatologistas. Então, é um trabalho associado, é um trabalho de parceria muito bacana que eu já venho há anos traçando, então, nessa minha jornada de trabalho. Que legal! Fê, eu fui visitar o teu espaço, achei lindo, super acolhedor. E lá Obrigada. tu me serviu um café delicioso, Yes. numa xícara linda. A xícara é muito fofa, eu amei aquela xícara. Que legal. Mas a gente te pediu para trazer uma xícara também. Isso Pra aí. gente, antes de continuar entendendo tudo que tu faz, qual é a história da xícara? Então, essa xícara eu fiz, na verdade, para toda a família. Então, nós 4 temos esta xícara Legal. assim, desse lado que é nós 4, todo mundo. E daí cada um tem o seu momento. Então, eu tenho aqui com as minhas filhas, meu marido tem com as meninas. E elas, então, que elas amam estar em destaque, né? Então, as xícaras delas tem só elas, por enquanto, que amor. né? Enfim, então é a xícara do nosso café da manhã. Que daí legal. nós 4 sempre estamos com o quarteto fantástico. A louça da família. A louça da família. Que legal. Qual o nome delas? É a Cecília e a Teodora. Cecília e Teodora. Muito bem, meninas. Que legal. Eu vou aproveitar e comentar da minha, então, né? Eu Porque a minha acho. também tem um valor familiar. Com esse tema. Sim. A minha xícara, então, é da Alice nos Países das Maravilhas. Uhum. Foi um presente da minha irmã, a Natália, quando ela estava em intercâmbio em Portugal. Ela trouxe de uma loja da Disney. E o significado que ela tem, principalmente, é que, se a gente for olhar, ela é uma meia xícara, né? Como se fosse uma xícara cortada ao meio. E a outra metade é minha outra irmã que tem, a Fran. Que lindinho! Então, legal. tem um valor muito legal e eu achei bacana. É aquela xícara pra gente tomar depois do almoço, né? Porque é uma dosezinha pequena de café. Ai, que legal. Adorei saber. Eu já contei a história antes, então, pra saber só. Só volta no próximo episódio. E a gente tá bebendo, então, o Café Orfeu, que é o nosso parceiro também aqui no podcast. O Café Orfeu, então, tá na categoria dos cafés especiais. Ele tá disponível em diversos empórios, supermercados aqui da região. E, inclusive, ele é o café brasileiro mais premiado do mundo, né? Quem prova tem uma noção do porquê isso acontece, né? Porque ele realmente é muito gostoso. Mas voltando, Fê, então, para a tua história também, sempre que a gente pensa em fisioterapia, né, para nós leigos, principalmente, a gente pensa em algo relacionado ao movimento, a uma recuperação de uma lesão, né, aquela fisioterapia convencional, né, e é algo diferente que tu faz, né, Sim. Talvez, por isso até para nós, às vezes, é até difícil entender, né, então, para ficar até na prática mais simples de
quando que a gente procura a Fê, né? Tá. Quando se tem uma cirurgia em vista, né? Geralmente são procedimentos eletivos. O que que é o eletivo? É o agendado. Não é um procedimento urgente. Ah, quebrou o braço. Não, tem, né? Tem que ir para o hospital. Enfim, então cirurgias eletivas é aquela que tu agenda, que não tenha a pressa, que não tenha a urgência. Salvo cirurgias por câncer de mama, né? Que também tem a intervenção do fisioterapeuta, sim. E daí, geralmente, se dá prioridade na agenda, porque às vezes a cirurgia tem que ser marcada de um dia para o outro, ou de uma semana para outra, né? Mas sempre dá para fazer, dá para Tu agendar. não atua, então, só com a estética? Não, não. As reconstrutivas também, né? Não só reconstrutivas cirúrgicas, no caso, né? Queimados, oncológicos, enfim, mas situações onde tu precisa repitelizar tecidos que foram necrosados por úlceras, por exemplo, varicosas, né? Tem problemas vasculares que muitas vezes, vou usar termos simples, né? Dão buracos na perna das pessoas. E a gente precisa, né, fazer com que aquele tecido, aquele músculo, aquela pele volte a fechar o buraco. Então, para isso, tem como a gente acelerar os processos fisiológicos e o metabolismo do paciente. Através do meu trabalho, fisioterapeuta faz isso. O trabalho da nutrição é muito importante também, porque se a gente quer formar uma célula de qualidade, eu não posso permitir que o paciente se alimente errado, né? Ou de forma insuficiente, enfim. Então, a gente precisa de uma equipe multi, né? Para dar um suporte necessário para que esse tecido, que a gente chama, né, a pele, o músculo, cicatrize o mais rápido possível e na melhor qualidade. Porque a gente não quer que forme qualquer célula, a gente quer que forme a melhor célula, né? Nesse sentido. E esse acompanhamento, ele se dá já no teu consultório? Ele vai para o hospital também? Qual que é o processo? Ou depende do procedimento em si? Sim, então quando é uma cirurgia plástica, por exemplo, a maioria das vezes o paciente consulta o cirurgião plástico e então o cirurgião encaminha já para consulta pré-operatória com o fisioterapeuta, porque eu preciso passar muitas orientações para o pós. Porque todo mundo que faz a cirurgia, eu brinco que fica um pouco desnorteada, né? Porque não sabe direito o que pode fazer, o que não pode. E eu sempre penso que a orientação é a melhor arma que a gente tem contra insucessos, contra coisas que a gente não quer que aconteça, né? Então, se a pessoa tem a informação, com certeza ela não vai fazer nada de errado, né? Não vai arrebentar ponto porque fez um movimento errado. E coisas do dia a dia que às vezes as pessoas não fazem porque acharem que não podem fazer, né? Ah, eu não posso fazer porque eu vou arrebentar um ponto. Não, tem muita coisa que dá para fazer. Então, eu oriento muito sobre todas as atividades necessárias para a pessoa se manter, né? Ou seja, higiene, vestir, despir, banho, né? Então, eu oriento sobre tudo. A gente faz uma listinha. E geralmente eu chamo um familiar ou quem vai estar junto no pós-operatório para já também receber as orientações. E se o paciente não lembrar, geralmente quem está acompanhando lembra. Então, Legal. então é muito legal. Então eu até ensino várias manobras de como ajudar para o cuidador também não sofrer da coluna, por exemplo, né? Eu brinco que tem um modelito guindaste de levantar a pessoa da cama, né? Que no terceiro dia o cuidador tá com as costas quebradas, né? Então até para cuidar da saúde do cuidador, ou seja, da pessoa que está com o paciente, é importante também ter orientação prévia. Isso me lembra um caso que eu passei, a falta de orientação, quando falou da importância da orientação, eu fiquei relembrando, de fato. O único procedimento que eu fiz até hoje foi de pálpebras. E foi uma experiência horrível. E eu vejo que algumas amigas passam por alguns procedimentos estéticos e aí depois você vai poder falar sobre, ou elas ficam mais felizes ou não sei o que acontece, porque parece, uau! Claro, talvez pela autoestima se sentem mais bonitas ou de fato fizeram algo que antes as incomodava muito, né? Então, eu tinha a pálpebra caída já desde cedo, assim, e aquilo me incomodava bastante. Eu fiz o procedimento e foi horrível, porque assim, eu não sabia que eu ia ficar com os olhos
totalmente pretos durante vários dias. Talvez, se eu tivesse a Fernanda na minha vida na época, não teria durado tanto tempo. E eu fiquei, por vários dias depois, com dificuldade de enxergar bem, assim. Eu via meio nebuloso. Quando eu liguei para a secretária e falei, olha, eu estou enxergando mal. O retorno dela no dia seguinte foi: o médico te mandou procurar um oftalmologista. E eu pensei, gente, eu não acredito que eu fiz as pálpebras e agora eu vou ficar com problema de visão, né? Foi o primeiro choque. E outras coisas todas que eu fui passando no período, assim. O fato de não conseguir acessar o médico para tirar uma dúvida, né? Eu estou sentindo isso ou aquilo, como eu faço? Questão de higiene sem, né, assim, para não te machucar ou ser menos dolorido. Então, esse processo todo eu acho que é legal. E a gente se sente confortável que pode te acessar no meio do percurso, né? Sim. Porque, pelo que eu entendi, eu posso te procurar antes. Estou pensando em fazer algo. E aí, tu vai me orientar. Talvez até, deve ser difícil, mas vai me indicar alguém, de repente. E aí, depois vai me acompanhar durante... É isso? Durante o procedimento também? No hospital, se for o caso? Sim. E aí, depois, também, para que isso tudo flua da melhor forma, né? Exato. Então, assim, quando eu consigo atender o paciente previamente, né, antes da cirurgia, eu consigo falar sobre qual é a melhor forma de higienizar essa pele para ir para a cirurgia. Eu consigo avaliar a pele para ver se está tudo certo, se a pele está com saúde para passar pela cirurgia, se tu não está com desidratação, se tu não está com fungo na pele. Já pensou fazer uma cirurgia, tu ter que suturar, fazer né? E tu tá com fungo, imagina a disseminação disso aí. Então, assim, já aconteceu de receber pacientes com placas de fungo, enfim, né? E olha o risco, né? Olha o problema que isso pode repercutir. Então, eu já falo sobre como higienizar essa pele, como a gente manter a saúde da pele antes, para ela estar bem preparada para passar pela cirurgia. Não necessariamente só a pele do rosto, Fê. Não, claro, a gente, primeiro, o foco é aonde será a cirurgia, entendi. né? Mas claro que podemos falar sobre outro assunto, né? Mas sempre o foco por exemplo, cirurgia de face, né? Blefaroplastia, cirurgia de pálpebras. Vamos falar sobre a saúde das pálpebras, mas é óbvio que a saúde do rosto todo entra junto. Então, eu vou falar sobre, que produtos tu tá usando, né? O que pode, o que não pode antes da cirurgia. Vou falar sobre depois, o que tu pode aplicar né, para higienizar. Já tem a cotonete em casa, já tem a tal demaquilante, que é um dos únicos que pode ser passado sobre, né, para quem fez cirurgia oftalmológica, cirurgia dos olhos, e para quem fez cirurgia de pálpebras, as blefaros, né? Então, tem já o que indicar, como usar, né? Então, tu já está mais segura, tu já está preparada, né? Muitas vezes o paciente tem medo de mexer porque dá muita secreção, né? Então, eu disse, não te preocupa, eu mesmo limpo, porque eu sei como limpar, então, porque familiar às vezes tem medo, a pessoa não me enxerga, né? Então, sou eu que limpo, né, essa região, porque hoje em dia já se sabe que é importante para quem vai fazer cirurgia de pálpebras usar colírios em forma de pomada para manter a lubrificação, a umidade natural do olho, porque resseca muito. E o ressecar o olho prejudica a saúde do olho, que vai começar a dar possibilidades de lesões e tudo mais. Por isso que tu teve que procurar, né, um oftalmologista. Mas a gente já evita, hoje em dia, usando produtinhos necessários. Então, assim, atitudes simples impedem que tu tenha depois dor no olho, sensação de areia, ressecamento excessivo e etc, etc, etc. Olha que tanto benefício, né, desse prévio, né? Dessa e outra bem legal é que, assim, o taping, quando ele entrou para as cirurgias plásticas como um dos recursos, porque ele não é o herói completo, né? Eu vi esses dias, tu desenvolve mais esse assunto. Explica bem o que é o Explica taping. Aquilo, ficou desenrolando uma pessoa. São bandagens, tá? São bandagens que a gente aplica logo, assim, imediatamente após o término da cirurgia. Por isso que eu já aplico lá no hospital, lá no bloco cirúrgico. No que terminou a cirurgia, eu já aplico sobre a região para minimizar o volume do edema. Então, a pessoa não tem todo aquele volume esperado. Por exemplo, o blefaro, né, que nem tu fez. Vou pegar o teu exemplo. A pessoa não chega a ficar um monstrinho, né? Fica um pouquinho demasiada, mas não tanto quanto esperado.
Exemplo, agora falando de outras cirurgias também. Antigamente, eu tinha pacientes que vomitavam de dor, desmaiavam de dor, se urinavam de... Sério? Sério. Era assim, nossa, muita coisa acontecia. Em função da dor, em função da hipotensão, em função de um monte de coisa. Mas hoje em dia, ninguém desmaia mais. Ninguém mais... as pessoas têm um desconforto, mas não tem aquela dor horrorosa que tinham antigamente, né? Ainda o próprio bem, né? Mas que foi claro, evoluindo pra né? isso. O próprio roxo, que é uma coisa que assusta e dói. Quem nunca apertou num roxo para ver como dói, né? Então, tu tinha a dor do edema, tu tinha a dor do roxo, a dor do trauma da cirurgia, né? A dor da pressão, porque o líquido fica pressionando todas as terminações nervosas da nossa pele, que a gente tem, todo o nosso corpo tem sensibilidade. Então, tu imagina uma coisa apertando lá 24 horas. É óbvio que vai dar. Então, tu tem muito motivo para ter dor. E quando a gente atenua esse edema, esse inchaço, é óbvio que tu vai ter menos dor, né? Então, a pessoa se recupera mais rápido, tá mais disposta, tá mais feliz. Em média, bléfaro, hoje, quando eu tiro, que é entre o segundo e o terceiro dia que eu tiro o taping, não tem roxo. Minha nossa. É Legal. impressionante. Em média, uma semana a pessoa está frequentando Já vários sociedade. restaurantes e Fazendo selfie. fazendo... Sim! Eu canso... Olha, eu recebo muito assim, ó, sexta e sábado à noite, então, assim, ó, olha onde estou. Ai, É o que legal. paciente mandando que está em algum evento social. Isso é tão gratificante, porque, né, antigamente era um tempão que a pessoa ficava em casa, Sim. reclusa, né? Eu acho que foi 10 anos atrás que eu fiz, talvez, no máximo, assim. Nem é tanto tempo, assim. Mas, enfim, eu não sinto vontade de fazer nada. Agora que eu te conheço, pode ser, né? Que no Ficou futuro complexado. eu tiver vontade de algo, te procuro antes. Não, e o legal Mas- é isso, sabe? A cirurgia plástica, ela tá aqui como um auxílio quando a pessoa sentir. Necessidade. Eu não sou a favor da banalização da cirurgia plástica. Não. Se tu tá bem, se tu tá de boa, que bom, sabe? Continua assim. Agora, quando, em algum momento, se chegar a acontecer, que tu sentir a necessidade de, isso aqui tá me incomodando, eu tô aqui. É assim que tem que ser, sabe? Não assim, eu sou a favor, todo mundo agora tem que começar a fazer cirurgia plástica. Não, não é assim. E como tu percebe, assim, depois? É aquilo que eu te falei no começo. Eu vejo algumas amigas que fizeram algo, normalmente é botar peito, assim, né? Elas ficam, uhul, né? Imagina, isso pra ti também é super gratificante, né? Porque às vezes a pessoa, ela tem, talvez até um sentimento de se sentir inferior ou de problema de autoestima, enfim, né? O que tu diria que é o mais, assim, legal de tu ver depois de resultado, assim? A potência que a pessoa nem sabia que tinha transborda. Sério? É uma coisa surreal. Tem pessoas, 21 anos, né? Eu tenho história para vários volumes de livros, enciclopédias. Pessoas que nunca tinham conhecimento do que era uma autoestima. Que viviam ali sua vida na mesmice, nunca se olharam, nunca tiveram sonhos, nunca tiveram nada, até um dia, né? Então, não sei agora a história de cada pessoa exatamente, o motivo pela qual fizeram isso, mas a pessoa simplesmente, né, floresceu, despertou. A pessoa começou a se olhar, começou a se gostar, começou assim, o emprego que estava horrível, mas só mantinha e não tinha coragem de pedir demissão, não tinha coragem porque achava que não era merecedora de algo melhor, né? Ou porque achava que nunca ia conseguir um emprego melhor do que aquele, né, que estava levando com a barriga. Enfim, a pessoa teve coragem de dizer: "Não, eu mereço mais, eu posso mais". E é uma coisa linda de ver, porque às vezes é esse o start. Às vezes o start para outra pessoa vai ser outra coisa, mas às vezes para algumas pessoas é a cirurgia plástica, né? E por que não? Nesse mundo não existe certo e errado. É o que é bom para cada pessoa. E em termos de quantidade, maioria é mulher, mas já tem hoje homens, tu acredita despertando para isso também? Sim. Porque assim, ó, tem muitas situações, né, que a cirurgia melhora a autoestima. Mama é uma delas, né, que ainda é subjugado, mas enfim, o que todo mundo sabe é orelha de abano, por exemplo.
Tem muitas pessoas que não conseguem ter uma autoestima com orelha de abano. Não se sente seguro, não se sente capaz, não se sente forte, né? Para tomar decisões, enfim, e dar conta da própria vida. E parece que quando conseguem fazer um procedimento, até se admiram, né? Coisa que nunca fizeram, passar a se admirar, se gostar. Porque a primeira coisa que tu tem que fazer é tu gostar de ti mesmo. Depois o outro tem que gostar de ti. O primeiro é tu que tem que te gostar, né? Depois, Sim. né? Eu acho que nesse mesmo sentido a gente vai para um assunto que eu lembro de um conteúdo teu que a gente viu nas redes sobre o preconceito com a cirurgia plástica, né? Muitas vezes a dificuldade da pessoa tomar essa decisão de fazer uma cirurgia plástica. Eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso. Nossa, isso é muito comum mesmo. Tanto que depois da minha postagem, 3 médicos acabaram falando sobre o mesmo assunto e foi muito legal, porque é isso que a gente quer, repercutir o assunto para quanto mais as pessoas se darem conta, não, eu realmente tenho preconceito e nunca admiti, né? Para que esse assunto seja resolvido. Porque o grande mal de quem fica, às vezes, com conceitos prévios, né? Com conceitos prévios, é o não falar sobre ou não resolver suas próprias questões. A gente precisa resolver essas nossas questões. Senão tu não vai sair do buraco, tu vai continuar pensando da mesma forma e a gente não vai evoluir. E a gente veio ao mundo para evoluir, né? Vamos falar bem a verdade. Então, ele existe e ainda, 2023, ele ainda acontece. Tem muitas pessoas que são preconceituosas com a cirurgia dos outros e também não admitem fazerem algum procedimento, né? Mas isso geralmente acaba quando chega num limite assim, ó, eu não aguento mais. N situações, vou citar algumas aqui. A pessoa já tinha uma mama pequena, amamentou 2, 3 crianças e simplesmente a mama sumiu, evaporou. Chega um ponto em que ela se sente tão masculinizada, no caso, que isso afeta de uma certa forma, que ela diz, eu não me aguento mais, eu tô começando a ficar com raiva, com nojo de mim, sabe? Ao mesmo tempo em que mamas muito grandes também, às vezes, não só incomodam por dor, que daí sim, realmente é problema real, dor na coluna, muda o eixo de gravidade, o centro de gravidade, é desconfortável. Imagina a pessoa a correr com uma gigantomastia, não dá. Por mais que tu ponha 2, 3 tops, é desconfortável, assa, dá cheiro, dá lesão. Vocês não têm noção. Realmente... Só quem vive, só né? quem... É exato. Então, assim, e muitas vezes não consegue se despir para o parceiro, a parceira, enfim, de uma forma natural. Tudo é constrangedor, tudo é difícil. Então, assim, poxa, tu tá com a pessoa que tu ama. Tu não deve te constranger, sabe? Tem que ser tudo muito natural. E até então chegar um ponto em que o preconceito acaba quando ela diz, eu não aguento mais. Geralmente é ali que acaba, né? Assim como às vezes é uma orelha, às vezes é um nariz, às vezes, né, uma barriga. Falando assim, eu penso que às vezes pode até desenvolver um estágio de depressão na pessoa. Sim. Porque, né, falando nesses termos, né, se algo incomoda tanto mesmo, né, daqui a pouco a gente não, gurias que não encontrem às vezes um ambiente para falar sobre isso em casa, já podem te procurar nesse estágio daqui a pouco, né, para construir contigo desde o início essa tomada de decisão ou não baseado no que está sofrendo em termos psicológicos. Há 2 semanas atrás, eu fiz uma avaliação pré-operatória de uma paciente, então, que ela já tinha procurado o primeiro cirurgião há 15 anos atrás, porque ela já tinha a intenção de fazer, porque já não estava contente. Então, assim, ó, peso ideal, fazendo academia, alimentação ok, tudo certo. Mas, em função das gestações múltiplas, criou o que a gente chama de lençol, que é sobra de pele que chega às vezes a fazer 2, 3 dobras. E que se a pessoa usa sempre aquelas calcinhas com cós mais alto, sempre super compressivas, ou blusas amplas, as pessoas não têm ideia de como é que é aquele corpo, né? Mas
quando a paciente está nua, ela nem consegue, às vezes, se olhar no espelho ou se sentir à vontade com o seu parceiro ou a sua parceira. E ela, naquela época, não teve o apoio do marido e não teve o apoio dos filhos. E ela se fechou. Anos depois, ela manifestou de novo, talvez, o interesse em fazer também, por não se sentir apoiada. Engavetou a ideia de novo e se fechou de novo. E há 2 semanas atrás, ela me procurou por incentivo de algumas amigas, né? Eu saí a rede de apoio das mulheres, né? Olha que legal. Gente, isso tem um papel, assim, que acho que não tem nem como mensurar, né? De tão fantástico. Então, ela me procurou e agora ela decidida a fazer, então, independente se marido quer, se marido não quer, se filho quer, se filho não... Ela quer. E é isso que a gente tem que entender, sabe? Qual é a tua vontade, né? Independente da vontade dos outros. E daí ela veio me procurar para perguntar se ainda dava tempo. Porque ela já estava com 60 e alguma coisa. E eu olhei para ela. Parabéns para ela. Parabéns. Parabéns para ela, né? Parabéns para ela. Eu disse, meu Deus, como assim? Tu tá louca? Né? Super dá tempo. Mas é óbvio. Tu tá viva. Tu tá viva. Dá tempo, é agora, vamos lá, eu tô contigo. E assim, ó, e é muito esse lado, assim, o psicológico envolvido, da força. Aí a gente ainda falou dos medos, né? É óbvio que toda cirurgia vai dar medo. Todo mundo. Aí eu sempre digo, ó, até as minhas pacientes que são médicas também são seres humanos, né? Então também passam pelo estágio do medo. É óbvio que vai dar medo, né? Tu não vai lá no hospital fazer as unhas para fazer uma cirurgia. É sério. Tem que ser sério. Que bom que é sério. Porque, né, tem que seguir protocolos, é uma cirurgia, tem riscos, ok. Mas quando a gente se imune de todas as informações, faz certinho dentro de um hospital, de um serviço que está tudo certinho, os riscos vão lá para o 0,00, né? Então, é isso que a gente tem que fazer, assim, tá, eu quero fazer um procedimento, então eu vou fazer tudo para dar tudo certo. E é assim que a gente tem que fazer, né? Mas a autoestima de quem faz, assim, ó, é impressionante. Que legal. É Deve muito ser legal. gratificante da parte do seu trabalho. Muito. Muito legal. E muito legal te ouvir. Fê, por incrível que pareça, estamos encerrando o nosso tempo já. Sério? Mas que papo bom sobre autoestima, né? Sobre essa questão de realmente ter um profissional que vai te trazer essa segurança, né? É verdade. Como a Grazi comentou, né? Um case dela mesmo, de que talvez se ela contasse, né? Com esse suporte na época, teria sido muito mais seja tranquilo. algo novo, não? Só para finalizar. Não. A tua área de abrangência, assim. Na verdade, assim, antigamente eu não tinha rede social, né? Então, tem isso. Eu sempre trabalhei com isso, não com as tecnologias de hoje, né? Talvez faltou médicos indicarem, Né? Sim. né? Hoje sim. tu deve ter uma Mas rede tem maior médicos que eu já trabalho há quase 20 anos, né? Que já indicam o meu trabalho há praticamente ótimo. 20 anos, né? Um serviço excelente que eles oferecem para os Exato. E uma coisa assim, ó, parceria com médicos sérios é tudo de bom. Porque eu preciso do apoio do médico, falando o médico em geral, não feminino, masculino. Eu preciso do apoio do médico e o médico precisa do meu apoio. Porque eu também tenho capacitações técnicas, capacidade técnica para identificar se eu vejo que alguma coisa não está acontecendo de acordo como deveria ser. Então, rapidamente, eu entro em ação, eu E um trabalho comunico o médico. conjunto, É um trabalho em conjunto, então a gente não deixa a coisa propagar, né? Então a gente resolve logo, porque ou eu estou acompanhando a paciente ou o médico. Então é uma rede de apoio, né? E todo mundo fica bem, né? Que ótimo. Médico tranquilo, fisioterapeuta tranquila e paciente feliz. Resultado. Verdade. Ótimo resultado. Isso aí. Obrigada, Fê. A gente Imagina. vai te ouvir um pouquinho mais, então, no dia 11 de setembro, no Mulheres e Negócios. Com certeza. Vai ser Isso muito aí. E legal vamos ter convidar a tua todo fala mundo, né, novamente. pra falar. É verdade. Meninas que quiserem conhecer um pouco mais da Fê no palco, vai ser uma das nossas protagonistas. Então, Fê, Legal. muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. E nos vemos dia 11. Isso aí. Até lá. Até lá. Até mais.